Olá, sejam bem-vindos ao programa Pergunte ao Psiquiatra. Hoje com o Dr. Sérgio Klepaz, ele é médico psiquiatra e atual, então, diretor da clínica Total Balance. E a serotonina que falam também, me explica um pouquinho como que é esse mecanismo, porque a gente ouve falar e acaba confundindo tudo, né? Cortisol é serotonina. É verdade. É muito difícil entender depressão, o leigo, às vezes mesmo até dentro da minha área, é difícil, porque eu vejo que a gente tem que, assim, para a gente abordar a depressão, a gente tem que ter uma visão, de certa forma, 3D, hoje falar de 3D, né? Tudo é 3D. Então você tem um aspecto neurotransmissor, que é a química do cérebro, você tem o aspecto funcionamento, isso leva ao funcionamento do cérebro, quer dizer, como é que o cérebro, como um computador, a que modo que funciona, como é que funciona. E aí você tem a parte do hormônio, que é que eu estava explicando, a questão do hormônio de estresse, por exemplo, o cortisol. Então uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Você pode começar com desequilíbrio e você tem vários desequilíbrios. Por exemplo, serotonina. Serotonina, historicamente, foi um dos primeiros atributos, quer dizer, foi a primeira química atribuída à depressão. Isso aconteceu na década de 50, quando pessoas que faziam tratamento para tuberculose estavam em asilo de tuberculose naquela época, e uma das medicações, né, que se usava, a isoniazida, ela tem uma ação que aumentava a serotonina. E aí observar que essas pessoas ficavam mais alegres e felizes, apesar de toda a situação da doença crônica, etc. Então, começou-se a observar que medicamentos que aumentavam a serotonina eram úteis para tratamento de depressão. Então, aí surgiram os antidepressivos. O que fazem os antidepressivos? Eles aumentam a disponibilidade de neurotransmissores, principalmente a serotonina. Boa parte dos antidepressivos, não são todos, tem vários tipos de antidepressivo, mas uma boa parte aumenta a disponibilidade de serotonina. Serotonina, ela tem várias ações pelo corpo. Ela não tem uma ação só. Eu sempre brinco e digo assim, né? Deus foi meio que econômico e botou uma chave para abrir várias portas. Né? Então, boa parte da serotonina, ela está circulando no sangue, no corpo. Ela é formada ela está fora do cérebro, apenas uma pequena parte, em termos de 1,5%, 3% aproximadamente, que está dentro do cérebro, está circulando dentro do cérebro. A boa parte é usada, por exemplo, para movimentar o intestino e o estômago. Não sabia disso. Não sabia. De serotonina. E às vezes a gente pode até estar com o intestino preso, então outros problemas que têm a ver com isso. Claro, e a gente não sabe. A gente sabe que quem tem problema de intestino tem mais chance de ter problema de depressão. Tem tudo a ver. Uma conexão. Sim. Tá? O sistema imunitário também depende de serotonina. A serotonina participa do controle da imunidade. Então a serotonina, ela não pode estar, ela tem várias ações no corpo, ela não pode estar sozinha circulante em grandes quantidades. Por isso que ela está dentro das plaquetas. As plaquetas são aquele elemento que está dentro quando se faz o hemograma, se vê lá plaquetas, etc. Que são pequenos corpúsculos circulantes que não deixam a serotonina ficar livre. Se você tiver uma liberação enorme de serotonina, você pode ter uma coisa que chama-se choque anafilático. A serotonina pode ser vasoconstritor. Então o corpo literalmente tem que estar em equilíbrio, né? Tem que estar em equilíbrio. É importante para o intestino, estômago, imunidade, etc. A gente vê por isso que essa conexão, né? A pessoa, às vezes, com alergia, também tem mais tendência à depressão, alergia, depressão, problema intestinal com depressão. Então tem uma conexão que a gente olha por aí, a gente vê nos trabalhos científicos, a gente vê uma conexão. E o próprio médico vê essa ligação que existe. Sim. Né? Então, no cérebro, a serotonina ela é usada como um mensageiro entre áreas. Então, ela é produzida numa área aqui, perto do tronco, aqui uma área central, e ela é projetada como se fosse um rio, uma circulação para áreas conscientes, áreas pré-frontais ou áreas emocionais. E quando a pessoa, então, está com sintoma de depressão, ela está com esse nível baixo de serotonina. Em alguns pacientes, veja bem, depressão não existe uma causa só, como eu estava falando para você. Alguns pacientes têm a serotonina baixa. E a gente sabe, por exemplo, depressão
é uma das principais causas de suicídio. Né? E existe um trabalho clássico da década de 70, feito na Suécia, que essa pesquisadora ela fez a dosagem do metabolito, do produto final, da metabolização da serotonina em pessoas que morreram por suicídio. E ela observou que estariam mais baixos, ou seja, essas pessoas que cometeram suicídio teriam serotonina no cérebro mais baixo. Então isso chamou muita atenção, isso foi um grande achado. Então aí começou-se a impulsionar, a indústria começou a impulsionar uma série de medicamentos que no fundo o que eles fazem é simplesmente aumentar a disponibilidade de serotonina no cérebro. Como muita gente fala assim, puxa, mas eu estou tomando, doutor, deu enjoo, dor de barriga, às vezes diarreia. Isso porque ela começa a agir antes fora do cérebro. E aumenta a disponibilidade, por exemplo, intestino, em outras áreas. Depois aquilo acaba, digamos, espirrando para o cérebro. Serotonina é um negócio bastante interessante. Porque como é que a gente entende, né, para que serve a serotonina? Ela tem várias funções. Se você pegar, por exemplo, vamos tentar olhar os animais. Né? Então teve um pesquisador que ele fez uma pequena selva com vários macacos e ficou observando os macacos. E olha que interessante, ele observou que existia, obviamente, uma comunidade de macacos, talvez como numa comunidade humana, né? Vai existir sempre o líder e os seguidores do líder, os hierarquicamente inferiores e o macaco alfa e os macacos betas, os macacos... Sempre tem, né? Sempre tem. E aí, olha que interessante, ele observou que os macacos os macacos não são líderes, os macacos submissos ao líder, era o macaco que mais tinha serotonina no cérebro, maior turnover, maior circulação de serotonina. Já os líderes, menos. E existia sempre aquele macaco provocador que causava conflito no bando, porque provocava demais o líder, vivia o tempo todo provocando o líder, que era o que tinha um bloqueio muito grande de serotonina muito baixo, e acabava sendo hostilizado pelos outros macacos. A gente vê que a serotonina tem uma ação muito complexa, inclusive até na posição que a gente ocupa. Agora você fala assim, pô, mas o que isso tem a ver com depressão? Né? Olha como complexo isto é. Sim, é muito complexo. Mas vamos pensar assim, foi feito assim, depressão, serotonina baixa é igual depressão? Não obrigatoriamente. E eu já achei que era agora, então, mas não, por isso que é muito complexo. É complexo, né? Por exemplo, foram feitos alguns trabalhos científicos de dosagem, de metabólico de serotonina, tá? Por exemplo, em prisões, em pessoas cumprindo pena por crimes violentos. Quanto mais violentos os crimes, menor o nível de serotonina. Então, eles são mais agressivos. A serotonina, de certa forma, é uma forma de controle. Então, controle social, controle de impulso. Então, você imagina uma pessoa que está em depressão, a serotonina também está ruim. Então, o que é o suicídio? É um total bloqueio do seu impulso agressivo. Imagina uma pessoa que está em depressão, que tem uma agressividade muito grande, mas a sociedade não permite que ela coloque essa agressividade. Né? Então, às vezes, entendeu? O conflito todo, quer dizer, como isso faz parte da depressão. É uma coisa interessantíssima, né? É um ciclo, né? Uma coisa que vai puxando a outra. Exatamente. Imagina isso numa época pré-civilização, uma pessoa com serotonina baixa, ela ia lá e matava o outro. A gente não pode fazer isso hoje em dia. Então, assim... E isso é uma coisa que nasce, tá na genética dela, então. Olha, o que mexe, o que muda o perfil da serotonina? Por exemplo, tem pessoas que têm um perfil genético desfavorável à circulação ou à produção de serotonina no cérebro. São pessoas que têm a história familiar de depressão ou síndrome do pânico. Agora você vê assim, agora tem aquelas pessoas, a gente observa muito geral, eu tenho visto assim, pessoas que realmente estão numa fase de estresse grande, que o próprio aumento do cortisol ele leva a uma diminuição da serotonina. Então existe uma conexão cortisol, serotonina. Até no meu blog eu coloco bem essa explicação num diagrama, né? Sim. Então você pode ter, de certa forma, duas causas ou um intermediário disso, uma pessoa que tem uma forte tendência, uma forte desfavorecimento genético
um pequeno estresse leva a uma depressão. Já ao passo que a pessoa que não tem uma predisposição genética, mas aí precisa de um forte estresse para ter uma depressão, entendeu? Uhum. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui com o Dr. Sérgio. A gente trouxe algumas dúvidas dos nossos seguidores, né? Sim. E vocês podem deixar todas as dúvidas aqui nas redes sociais. Vou pedir um like para quem gostar do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Acompanhe a gente nas redes sociais aqui, na Total Balance, que é o Instagram da clínica. Se quiserem seguir o meu também é Ju_Haas, que eu sou apresentadora, influencer, tô passando por um monte de coisa também desses nossos estresses aí do mundo digital. E é isso, obrigada pela entrevista e até na próxima semana. Um beijo, tchau!